Olá pessoal, nós estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história. Eu sou a Ana Cristina Pina. E eu sou o Luciano. E tudo que Deus tem feito nesses 11 anos, a gente tem vivido um tempo que não tem sido fácil, mas Deus ele quer comunicar alguma coisa para você e para nós. A gente tem observado esse tempo de pandemia, esse 1 ano e meio, e pensando um pouco nesse tempo em que tudo parou, a gente refletiu muito sobre a nossa vida e a gente decidiu compartilhar um pouco da nossa história que envolve esse tempo de parar. E sempre quando o nosso coração desalinha, a gente percebe que Deus ele para a gente para que nosso coração seja alinhado com o dele de novo. E a gente vê que toda a terra parou. Então Deus quer comunicar que realmente ele quer fazer um alinhamento em toda a terra. E alguns anos atrás, exatamente 11 anos atrás, Deus parou a gente. Em 2009, a gente estava servindo ao Senhor numa igreja local. Eu sou filho de pastor, nascido e criado na igreja, minha esposa também, nascida e criada na igreja, trabalhando, servindo na música, também cuidando de pessoas, a minha esposa cuidando de um grupo, de uma célula, e a gente fazendo nosso trabalho na igreja, no dia a dia. Nossos filhos eram bem pequenos na época, e Deus começou a falar através da minha esposa, principalmente, primeiro com ela, a respeito da necessidade de a gente parar tudo, da necessidade de a gente olhar para os nossos filhos. A gente não estava discernindo a voz de Deus de uma maneira clara. A gente estava trabalhando para Deus, estava fazendo um monte de coisa. Eu estava fazendo faculdade e trabalhando muito, ela também trabalhando muito, e a gente envolvido com muitas coisas, mas a gente não estava atento ao que Deus queria para a gente não estava atento à voz de Deus. E a gente começou a um processo, uma jornada de parar tudo, Assim como o mundo parou nesse tempo por causa de um vírus, Deus ele começou a sinalizar para a gente: vocês precisam parar também, porque vocês não estão ouvindo a minha voz. Num dia de muito cansaço, mãe de 2 filhos pequenos, as mães aí se identificam, sabe como é cansativo as crianças pequenas. Eu suspirei em um momento de preparo para começar o culto. Eu suspirei para o alto e falei para Deus que eu estava muito cansada. E na hora eu senti dentro do meu interior ele dizendo para mim que ele não estava pedindo para eu fazer nada daquilo. E aí que tudo começou. Foi muito triste, muito desconfortante ouvir aquilo, porque se eu estava fazendo para ele, o que seria aquilo então? Então foi uma jornada da gente começar a buscar o que ele queria, qual era a vontade dele. E a gente começou a entender nesse mesmo tempo que era tempo de parar de fazer aquelas atividades que a gente fazia para o próprio Deus, achando que era para ele, mas ele não estava pedindo aquilo para a gente naquele momento. E a gente começou a entender que ele queria que a gente se voltasse para dentro da nossa própria casa e cuidasse dos nossos filhos, da nossa rotina, do nosso casamento. E aí foi um começo de uma nova jornada da nossa vida com Deus. Inclusive foi dando vários sinais, a gente, homem, é mais resistente, às vezes, à mudança, a gente fica ali meio crédulo, assim, não, é para mudar, não é? E assim, Deus foi falando, principalmente através da minha esposa, sonhos, Deus falou muito através de sonhos, e a gente foi percebendo, foi entendendo, até que Deus sinalizou pra gente: não, vocês precisam realmente parar tudo, vocês precisam deixar tudo. E a gente tomou uma decisão muito difícil aos olhos das pessoas na época, e eles não entenderam muito bem, e não tinha muito a ver com elas. Na verdade, não era uma questão de briga, uma questão de não amar as pessoas com quem a gente convivia, mas era algo nosso, era algo que Deus estava gerando na gente. E a gente abriu mão de tudo, abriu mão de liderança, abriu mão das atividades, de posição. Eu sempre fiz música, e naquele momento passei por uma boa temporada sem compor. A gente realmente parou tudo, parei de escrever. Eu estava começando a produzir um texto ali, um livro, tudo parou, e a gente entendeu: não, a gente precisa parar e discernir a voz de Deus. Um dos sinais daquela época também foi o nosso filho mais novo, que ele era muito esquentado e ele era muito violento. Ele começou a se tornar uma criança muito violenta.
E na verdade, tudo que ele precisava era da atenção da gente. E não é que ele tinha uma falta de atenção, a gente tinha nossas rotinas, mas Deus queria o coração da gente, queria o coração da nossa família, o coração dos nossos filhos. E eles precisavam de uma atenção maior, de um ensino maior. E para isso, a gente precisava aprender a conhecer a Jesus, as vontades dele, né? Aprender a conhecer o coração e a mente dele, para que a gente pudesse também ensinar aos nossos filhos o caminho que eles deveriam andar. O caminho é Cristo. E nessa fase de transição, eu ouvi do meu líder, na época, né, que a gente precisava ensinar aos nossos filhos no caminho que eles deveriam andar. E ensinar aos nossos filhos no caminho é ensinar eles a conhecer Jesus. E como nós mesmos precisávamos conhecer Jesus, cavar e aprofundar nesse conhecimento. E mais uma vez a gente parou e abriu espaço na nossa vida para cada manhã a gente se encontrar com Jesus e abriu espaço também para que nossos filhos pudessem conhecer Jesus. E a gente começou a aprender e a ensinar. E foi muito legal nessa época, porque o Samuel, a expectativa dele, né, aos 3 anos de idade, era ouvir a voz de Deus. E ele ficava na expectativa, sempre quando a gente saía do nosso momento com Deus, de o que Deus falou com você. Isso gerava curiosidade no coração dele. E foi uma grande oportunidade também da gente começar a falar o que Deus estava falando com a gente, comunicar o coração deles. É uma coisa também de ensiná-los a como agir, como proceder num lugar secreto, né? Porque era algo que a gente tinha, mas era muito precário, essa vida com Deus, assim, devocional, né? A gente tinha muito conhecimento da Bíblia, por ter sido nascido e criado no Evangelho, mas esse conhecimento de andar com Jesus, esse relacionamento íntimo e pessoal, a gente começou a desenvolver nessa fase em que a gente parou tudo mesmo. E foi muito legal porque aí a gente pôde puxar os nossos filhos para essa realidade e dentro disso que a Ana colocou sobre ensinar no caminho, né? Isso também envolve a gente ir no caminho junto com eles, né? Então era algo que a gente aprendeu que o ensinar no caminho é apontar o caminho, mas na verdade é ir junto, né? E como que a gente poderia ir junto se a gente não conhecia direito, né, esse caminho? Então essa fase de parar tudo foi muito importante para a gente também avaliar e a gente reaprender essa jornada com Jesus e andar com Jesus. E aí a nossa vida devocional ela começou a também ser partilhada com eles de uma maneira mais intencional e a gente começou a ensiná-los, olha, vocês também precisam ter a vida devocional de vocês. E aí a gente costumava pegar a Bíblia e ler e a gente terminava aquele tempo dele com Deus ali, ele pequeno, né? E aí, o que Jesus falou com você? Ele, nada. E a gente, não falou nada, o que você leu? Aí ele pegava a Bíblia e tal, falava, eu li isso aqui, então, e o que isso aqui quer dizer? E ele dizia, então falava, Jesus falou com você através disso, e você pode orar isso. E a gente foi ensinando isso para eles, né? Tanto a Luana quanto o Samuel, e eles foram desenvolvendo essa vida deles com Deus. Isso foi muito, muito poderoso, assim, muito transformador. Cada um na sua forma, né? O Samuel muito mestrinho desde pequeno, ele nasceu no dia do professor e a gente vê essa identidade nele, já desde pequenininho, tudo que ele aprende ele quer ensinar. E a Luana bem diferente, né? Bem mais contemplativa, mais mística, mas a gente vê Deus fazendo eles crescerem na identidade deles. Isso foi muito importante. E uma das coisas que Deus também falou, que se a gente não mudasse, né, radicalmente, a gente perderia os nossos filhos, né? Hoje eles estão com a Luana com 17 anos, o Samuel com 15 anos. E Deus, na época, 11 anos atrás, Deus falou, se a gente não tivesse essa mudança radical na nossa vida, a gente perderia os nossos filhos para o mundo. E nesse tempo, a gente vê muitas crianças se perdendo, muitos adolescentes se perdendo. E a gente quer encorajar vocês que já têm seus filhos adolescentes a continuarem perseverando, orando por eles. E ir para o lugar secreto, conhecer a Jesus e perguntar o que Ele quer falar com você nesse tempo. Hoje a gente colhe frutos dessa época, né? Deles estarem firmes no Senhor,
né, buscando hoje eles mesmos ao Senhor e vendo que valeu a pena, né, a gente ter plantado boas sementes, valeu a pena ter ouvido Jesus naquela época e vale a pena sempre, né, a gente estar atento à voz de Deus, o que Deus tem comunicado nesse tempo e o que Ele quer comunicar, porque daqui a 10 anos a gente também vai estar colhendo frutos desse tempo que Deus colocou todo mundo dentro de casa, isolou as famílias e com certeza Ele quer fazer uma grande construção, uma grande edificação de dentro para fora. Sim, inclusive se você está envolvido hoje com o ministério, se você está envolvido hoje com a igreja local e trabalhando na música, no serviço, como missionário, mas você não tem discernido a voz de Deus com clareza, esse tempo agora é um tempo propício para você parar tudo e buscar a face de Deus. E talvez o que Deus esteja requerendo de você agora é realmente parar, é realmente se desligar um pouco dessa rotina de muitas atividades, né, e se voltar para o Senhor. Nessa fase de parar tudo também foi muito importante a gente estar cercado de irmãos, estar cercado de amigos, né? Nessa fase a gente foi desenvolvendo um relacionamento com pessoas novas, né? Num outro contexto de igreja, a igreja era muito menor, mas como foi importante aquela fase da gente poder ali estar ouvindo os irmãos, aprender a ouvir, né? Algo que a gente faz até hoje, né? De conferir sempre com os nossos irmãos mais próximos, com os nossos pastores, com as pessoas mais amigas, e a gente está sempre conferindo isso, orando, buscando a face de Deus, conferindo, né, nas nossas decisões, aquilo que Deus a gente tem sentido, né, de um direcionamento, a gente confere as Escrituras e a gente confere com os irmãos, né, isso é ser igreja. Então a gente foi aprendendo nessa fase a isso também. Então eu penso que nesse tempo de pandemia, em que Deus fez a gente parar tudo, né, é um tempo que Deus está nos puxando para essa realidade de ser igreja, de viver essa vida de comunhão, de conferir um com o outro, de prestar contas, de estar submisso mesmo uns aos outros, né? Como que tem vida na igreja, como que tem vida nessa condição de a gente se render, de a gente baixar a nossa bola, de a gente baixar o nosso orgulho, e a gente ouvir Deus, a gente ouvir os irmãos, conferir, né? E como isso é importante, a gente tem ensinado também os nossos filhos nessa realidade. Verdade, como é bom ouvir, e mesmo que seja difícil, né? Porque as pessoas falam coisas boas, mas elas também apontam os nossos erros. Como é difícil ouvir naquilo que a gente está errando, né? Mas como isso traz saúde para a nossa vida, como isso traz mudança para nós. E como é bom a gente viver em união, como a Bíblia fala, né? Mas como é bom a gente estar com pessoas que busquem a mente de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo. O mesmo propósito, no mesmo lugar, né? A mesma missão. Então, a gente precisa, né, caminhar nessa unidade, a unidade que a Bíblia prega. Não a unidade que outras pessoas pregam, mas o que a palavra diz. A gente precisa ter fome e sede para encontrar pessoas que estão buscando o que a Bíblia diz, o que o Senhor está dizendo. E essas pessoas foram fundamentais na nossa vida para falar o que a gente estava errando também, coisas que a gente não enxergava, mas pessoas andando junto, elas enxergam. E elas podem afirmar a gente e elas podem também exortar a gente a caminhar da vontade, né, segundo a vontade de Deus. E que esse vídeo, né, esse testemunho, um pouquinho da nossa história, possa estimular, encorajar você a tomar a decisão certa, né? Se você não tem ouvido a voz de Deus com clareza, esse é o tempo. Deus está te chamando para ouvir a voz dele com clareza. Se você tem vivido um contexto em que as pessoas elas não estão indo para uma mesma direção, né? As pessoas não estão caminhando dentro daquilo que você tem entendido em Deus, que é um caminho para você seguir, você deve colocar isso diante do Senhor, orar, né? Confere com irmãos com quem você tem confiança, irmãos mais maduros na fé, né? E tome as decisões que você precisa tomar, né? Nós paramos tudo lá atrás e olhamos agora para frente, né? 11 anos depois, a gente vê os frutos. E como foi bom parar, como foi bom obedecer à voz de Deus, como foi bom isso, como foi importante e decisivo, né? Isso mudou a nossa vida. Então eu acredito, né, nós acreditamos que esse tempo de pandemia, Deus está fazendo isso com toda a terra, parar tudo. Ele quer comunicar algo à sua igreja, Ele quer comunicar algo às famílias, né? E Ele quer alinhar os corações para aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele vai fazer nos próximos anos.
Então o nosso desejo é esse, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Não fique sozinho nesse tempo. Procure pessoas, mesmo que você já tenha sido ferido, confie no Senhor, confie na palavra dele. Não é tempo da gente viver por sentimentos, mas é tempo da gente viver por fé. Então confie no Deus que quer que você cresça, quer edificar a sua vida, quer edificar a sua casa. Esse é o tempo. Eu vou te combinar aqui. Não, mãe. A primeira frase é aquela... Olá, gente! Eu acho que você tem que falar do seu jeito. Você é... Eu vou ficar assim... Estamos aqui pra... Vai. Ó, coluna de isso. Coluna. Não vai pra trás, não. Assim, isso. Abraça sua mãe. Abraça sua mãe. Mas sem o braço É que a longo. coluna dele é torta, ele vai Aí. esticar mais assim. Vai. Não, nem isso não. E mais alto. Vocês estão sussurrando. Tem que falar um pouco mais alto que ela falou. Não, pera aí, amor. Aí não. Tô dançando, tipo... Você vai bater. Caraca, super natural. Você chegou e abraçou ele. Ai, cachorro. Palavra, esse testemunho, Deus quer transformar essa... Aí você. Ficou bom. O cachorro tá... Ficou bom. Ai, eu... Muito bom essa parte. Eu não sei fazer isso não.